São Sebastião, ele nasceu na França, né? E logo na infância os pais se mudaram para a Itália. E o pai dele era soldado do exército do Império Romano, né? Então, em determinado momento da vida dele, eles se mudam para Roma. E como o pai era soldado, ele também adentra neste ofício. E ele se torna, então, com o passar do tempo, capitão da guarda pretoriana, ou seja, a guarda particular do imperador. Então, com este posto de capitão, ele tinha muita influência, né, em todo o aparato estatal do Império Romano. E São Sebastião, em determinado momento, se converte ao cristianismo. E nesta época em que ele se converteu ao cristianismo, havia uma religião oficial no Império Romano, que é a religião do imperador, o culto ao imperador. Então, automaticamente, se você não cultuava o imperador, você era um contraventor, um fora da lei. E era uma pena de lesa majestade, ou seja, uma pena capital. Os cristãos desta época eram muito perseguidos. Boa parte dos cristãos da época de São Sebastião, nós estamos falando por volta do ano 280, mais ou menos, que foi a época do martírio dele, entre 280 e 300, boa parte dos cristãos foram jogados às feras, no famoso Coliseu Romano, né? Então, São Sebastião, como ele era capitão da guarda pretoriana, ele ia de vez em quando, sempre que tinha um cristão preso ali, ele iria visitar esses cristãos, ele ia lá, visitava nas prisões, levava conforto, levava consolo, se possível algum alimento, algum consolo espiritual. Acontece que os companheiros da guarda perceberam que ele tratava de forma muito branda os cristãos. E ao perceberem isso, denunciaram São Sebastião ao imperador. E o imperador, então, manda que ele fosse morto por flechas. E ele, então, é alvejado de flechas, amarrado num tronco, que é a famosa imagem que nós temos de São Sebastião. São Sebastião amarrado no tronco e alvejado de flechas. Mas por um milagre de Deus, ou um quase milagre, ele não morre. Ele não morre. E quando vão retirar o corpo dele para poder enterrar, um costume cristão, percebem que ele está vivo. São Sebastião, então, é recolhido numa casa de uma família cristã e ali recebe os cuidados. E quando ele recupera a sua saúde, a família que acolhe ele pede para que ele vá embora de Roma, né, da capital do império. Mas ele, que era um homem muito forte, restabelece suas forças e vai justamente ao encontro do imperador, dizer que ele estava errado, que ele continuava errado em perseguir os cristãos. Então, desta vez, o imperador, tomado de espanto e tomado de raiva, porque São Sebastião procura ele novamente, ele então manda açoitá-lo, flagelá-lo ou matá-lo a pauladas, e depois diz um dos caminhos da tradição que também cortar a cabeça de São Sebastião decapitado. Então, ele tem este martírio. Por ele ser cristão, por ele não abrir mão da fé católica, ele então é morto. E nós temos ele, nós católicos, temos ele como protetor contra as pestes, protetor do nosso povo. Porque em determinado momento da Europa, né, nós estamos vivendo uma situação de pandemia e providência de Deus, né, ou a obra do destino, a vacina chega nas proximidades da data de São Sebastião. Em determinado momento na Europa, uma grande peste assolou, e quando eles fizeram o transporte dos restos mortais de São Sebastião para a cidade em que ele está hoje em dia, esta peste cessou. Então, na religiosidade popular, tem-se essa devoção que São Sebastião é o protetor contra as pestes. Aqui no Mato Grosso, nós também pedimos a ele
que é a época de chuvas, né, nós também pedimos a Ele para mandar chuva em alguns momentos. E ele se tornou muito conhecido em Roma, né, e consequentemente se espalhou por toda a Europa. Chegou no Brasil através dos portugueses, né, tanto que nós temos a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, talvez a cidade mais famosa no mundo, que tem o nome que é dedicado a São Sebastião do Rio de Janeiro, também dedicado a este santo. As pessoas conhecem somente como Rio de Janeiro, mas na verdade é São Sebastião do Rio de Janeiro, e também é celebrado o dia da cidade no dia 20 de janeiro. Também no Mato Grosso, né? De forma muito especial, nós temos a nossa cidade de Alto Garças, cujo padroeiro é São Sebastião. Nós temos um belíssimo monumento, uma estátua de São Sebastião na entrada da cidade. Para quem chega na nossa cidade no sentido de Goiás para Mato Grosso, pode vê-la. E isso se deve muito à tradição da nossa região aqui, a tradição religiosa, que traz em si muito a questão dos salesianos, né? Os salesianos tinham muito essa proximidade, até hoje tem essa proximidade com o Papa, com a cidade de Roma. E os santos que eram muito cultuados na cidade de Roma, como São Sebastião, por exemplo, eles se espalharam pelo mundo, porque a ordem religiosa dos salesianos, e nós estamos aqui dentro da Igreja Matriz de Alto Garças, a Igreja Matriz dedicada a São Sebastião, uma construção salesiana, tem todas as características da arquitetura salesiana, né? Esta construção se deve aos salesianos, e nós herdamos esta proximidade dos salesianos com Roma, com o Papa, e os santos que foram cultuados lá no início do cristianismo, no início do catolicismo, eles chegaram ao mundo todo devido em grande parte às ordens religiosas. E dentre essas ordens religiosas, sem dúvida alguma, nós temos que, no nosso caso específico, render graças, né, aos salesianos que aqui chegaram. Para todo o povo da cidade de Alto Garças, no dia 20 de janeiro nós celebramos o dia de São Sebastião. E neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo, tempo de pandemia, tempo de muitas dificuldades, perdemos algumas pessoas, ficamos afastados de outras. Eu quero deixar de forma muito humilde, sincera e carinhosa para vocês a bênção do nosso santo padroeiro. Ele que nos protege contra todo tipo de peste, contra as enfermidades, que Ele possa abençoar todo o nosso povo, todos nós, a cada um de nós, os nossos familiares, para que nós sejamos protegidos, verdadeiramente salvos de toda essa situação difícil. Que São Sebastião, no seu dia, nos abençoe, nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva São Sebastião, viva São Sebastião, que no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão. E daquela escolha que